Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E nós queremos consagrar a Virgem Maria aos seus cuidados essa aula. Tu que foste cheia de graça. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Boa noite. Belezinha com todo mundo? Seja bem-vindo com você que está acompanhando pela internet. O Marlon, que já está aí perturbando, não veio, mas está perturbando pela mensagem. Mas seja cada um de vocês bem-vindo. Bem, essa é a nossa 7ª aula. Isso quer dizer que semana que vem a gente acaba o curso, mas essa é a última aula ao vivo. Semana que vem vamos ter aula sobre igreja, mas aí vou gravar o vídeo e a gente vai postar, porque no domingo, dia 3, é a JDJ, Jornada Diocesana da Juventude, aqui em Lorena. Então, essa é a nossa última aula ao vivo desse módulo. Mas, no final da noite a gente conversa, já temos a data marcada para começar o próximo módulo. Então, nós já vamos continuar bebendo dessa graça que está sendo partilhada não só por nós que estamos aqui em Cruzeiro, mas graças a Deus o pessoal do Ceará, pessoal do Espírito Santo, pessoal da Argentina, pessoal do Rio de Janeiro, Goiás, Alagoas, Curitiba agora, Fortaleza. Então, essa galera toda está ligada com a gente, também participando do curso. Então, é uma graça. Então, é só o começo. O melhor de Deus ainda está por vir. Beleza? Então, vamos embora, né? Vamos parar com essa conversa e vamos estudar. Ué, PowerPoint, não faz assim comigo. Entendeu? É por isso que podia ser um Ubuntu. Entendeu? Sabe o que é, Robson? Passa o primeiro slide, abre o slide de novo. Isso. Ótimo. E agora você vai nesse slide aqui. E agora você dá o F5. Beleza. Deu F5? F5? Sabe, aquele que tem o F mais o 5. Isso, beleza. Ótimo. Isso. Beleza, nós estamos na terceira parte do UCAT, como a gente já vem conversando. Primeira sessão da terceira parte, por que estamos na Terra, o que devemos fazer, como nos ajuda o Espírito Santo de Deus. Nessa primeira sessão, pode passar? Nós estamos no primeiro capítulo, que é a dignidade do ser humano. E hoje a aula é sobre graça e santidade. A aula passada ao vivo, nós falamos sobre pecado, sobre que as filas dos confessionários aumentaram. Aumentaram as filas do confessionário, mas hoje nós vamos falar sobre graça e santidade. Eu gostaria de lembrar o Marcelo que essa aula está sendo transmitida para o Brasil, entendeu? Se ele ficar mexendo no som lá atrás, eu vou pegar ele. Beleza. Obrigado. Bem, e o CAT 337, 342, abre aí, quem está com o CAT na mão. Ótimo, graças a Deus somos muitos. Pode passar. Bem, seguinte, nós vimos o pecado, nós vimos o problemão que o pecado arruma para a cabeça da gente. Antes do pecado a gente viu as virtudes, o caminho para o céu, depois a questão do pecado. Depois da questão do pecado, nós vimos com o Padre Paulo Ricardo, nos vídeos gravados, toda a realidade do bem, da justiça, da questão social. Graças a Deus a gente teve essa graça de ter o Padre Paulo Ricardo com a gente, 2 vídeos, para poder explicar isso. E agora, nesse finalzinho dessa parte do UCAT, nós vamos tratar sobre a graça. Graça e santidade. Bem, como nós tínhamos falado quando a gente falou sobre pecado,
o pecado detonou com tudo aquilo que era o projetinho que Deus tinha feito. Projetinho não, cala sua boca, projetão. Projetão que Deus tinha feito, pode adiar aqui, esse computador está me ajudando pra caramba hoje. Isso. O projetão que Deus tinha feito para a humanidade. Ótimo. E aí? O negócio ficou do jeito que ficou? Não teve jeito? Tipo assim, aí desandou tudo? Não, rapaz. Deus enviou seu Filho único ao mundo, por amor a nós, para nos salvar. E na salvação, nós fomos redimidos. Na salvação de Cristo, na cruz de nosso Senhor, nós somos redimidos. O pecado foi derrotado, o mal foi derrotado. Então o Papa essa semana falou o seguinte: nós estamos no time dos vitoriosos, nós estamos no time de Cristo. A gente entrou no campo num jogo que a gente já ganhou. O problema, a gente vai ter que aguentar correr os 2 tempos de 45. Porque o jogo já foi ganho. A partida já é nossa. O troféu já está na nossa mão. Está na mão do capitão. O problema é, a gente tem que correr os 45 porque a gente tem que jogar. E aí, a gente não pode ser expulso. A gente não pode ser detonado por um carrinho. De vez em quando a gente tropeça, cai. A gente tem que fazer gol. A gente ganhou, mas a gente tem que mostrar que o time é bom. Então vamos fazer gol. Então Jesus Cristo já nos salvou. Na cruz de Cristo nós somos salvos. Mas cabe a nós agora passar o resto da nossa vida correndo atrás para continuar no jogo. Porque a gente entrou no campo para jogar. Beleza? Ótimo. Então, 337. Como somos redimidos? Beleza, Renan, nós somos redimidos, mas como isso aconteceu? Nenhuma pessoa pode redimir a si mesma. Quer dizer, nenhuma pessoa pode salvar a si mesmo. Tá? Os cristãos creem que são redimidos por Deus, que para tal enviou o seu Filho Jesus Cristo ao mundo. A redenção significa para nós que somos libertados pelo Espírito Santo do poder do pecado e que, uma vez retirados do âmbito da morte, encontramos uma vida sem fim, uma vida na presença de Deus. Seguinte, irmão, Deus nos salvou, nos arrancou das garras do pecado. Nos trouxe para uma vida nova nele. E por isso nós somos redimidos. O que nós vivemos e as lutas que a gente vive é consequência do pecado original que está carregando em nós. Mas Jesus Cristo já nos salvou. Salvou a mim e a você, que nós estamos aqui e vivemos a salvação. E que optamos por estar em Deus. Escolhemos estar em Deus. Mas salvou toda a humanidade. Renan, isso quer dizer que todo mundo vai para o céu? Não. Porque uma coisa é ser convidado para uma festa. Outra coisa é eu ir até a festa. Lembra da parábola? Muitos foram os convidados. Né? Muitos, mas nem todos responderam a chamada. Então, nós fomos livres, retirados do âmbito da morte. Reencontramos uma vida sem fim, uma vida na presença de Deus. Eu não lembro se vocês... Eu não sei se vocês lembram, eu lembro, que no filme do Mel Gibson, na hora que Jesus morre na cruz, que o demônio até então estava dando risada, na hora que Jesus Cristo morre na cruz, o demônio urra no inferno. Porque, tudo aquilo que ele achou que ia dar fim na salvação, ali naquela hora ele foi derrotado de vez. E aí cabe para ele gritar e chorar. Porque perdeu, irmão. Perdeu. Vai ter que dormir com esse barulho, porque tu perdeu. E ele anda pela terra, causando estrago, porque ele sabe que ele perdeu. Só que é o seguinte, o time dele já é perdedor, mas ele está querendo levar eu e você para o time dele. Então, isso precisa ficar claro, porque isso muda toda a nossa concepção daquilo que a gente vive. Eu não sou um coitadinho, não. Eu sou filho de Deus. Sou filho de Deus. E que Jesus Cristo me salvou na cruz. Então eu não posso passar minha vida como um coitado, não. Eu tenho que assumir a minha postura de filho de Deus e lutar, pedalar, para poder corresponder a esse amor tão grande. Beleza? Nós não nos tornamos justos pela própria força. O ser humano não consegue perdoar a si mesmo o seu pecado, nem consegue arrancar a si mesmo da morte. Portanto,
Deus tem de agir em nós, por misericórdia, não porque merecemos. Vamos lá. Uma briguinha que existe. Os nossos irmãos na fé mais velhos, os judeus, eles acreditavam que, cumprindo os 600 de mandamentos que eles tinham, rigorosamente eles seriam salvos. Então era mais ou menos o seguinte, eles acreditavam que eles tinham um cartão de crédito e cada vez que ele fazia uma obra boa, caía um depósitozinho lá. Chegava na hora da morte, passava o cartão. O que eu tenho, com o que eu precisava ter, bateu, fiz, consegui, céu. Não consegui, tchau. Os judeus acreditavam nisso. Tá? Então, eles passavam a vida inteira com aqueles cumprimentos de regra. Por quê? Porque eles acreditavam que aquilo ia salvar eles. Coisa por coisa. Tem até o número de passos que o judeu pode dar no sábado, você sabe, né? Ele tem um número de passos, porque sábado é dia do descanso. Então, se passar daquele passo, tá, já... Jesus Cristo veio e mudou essa realidade. Só que aí teve um probleminha. Quando teve a discussão lá na época do nosso irmão Lutero, teve a divisão da igreja, começou a questão do protestante, Lutero fez uma interpretação diferente disso aqui. E qual foi a interpretação de Lutero? O ser humano não presta e só pode ser salvo pela graça de Deus. Mas ele não faz nada para colaborar com essa salvação. Bem, parte certa. Nós não fazemos nada pela nossa salvação. Nós não conseguimos nada sozinho. Parte errada. Deus nos chama, nós a colaborarmos com a nossa salvação. Porque é o seguinte, beleza, eu fui salvo. Não faço mais nada. Não. Espera aí. Mais ou menos o seguinte, quer ver? Fácil para entender? Porque Deus nos salvou por misericórdia, não porque merecemos. Ué, Renan, mas você está falando que a gente tem que fazer alguma coisa? É o seguinte. Eu tenho uma namorada. Não tenho, viu? Quero avisar. Eu tenho uma namorada. Hoje eu vim até de Cleveland, tá até bonito. Eu sou bonito sempre, mas aí tudo bem. Eu tenho uma namorada. E aí a menina me ama. Beleza. E eu sei que eu sou amado por ela. Agora, eu posso optar e passar o resto da minha vida ignorando o amor dela, vivendo como se eu não fosse amado, ou correspondendo a esse amor. Não porque eu tenho uma dívida com ela, mas porque o amor dela me impulsiona a amá-la. Quem namora não é assim? A gente não ama o outro só porque ele fez alguma coisa boazinha, porque se for isso, não é amor de verdade. Mas é porque o amor daquela... Com Deus é a mesma coisa. Deus me salva e me ama sem eu merecer nada. Nada por isso. Só que aquele amor me constrange. E me constrangendo me leva a querer mudar de vida. Tem uma frase de uma música, inclusive evangélica, que fala assim: Deus me ama como sou, safado, sem vergonha, pilantra, ralado, mas não me deixa como estou. Vamos embora, vamos melhorar na vida. E nesse processo de corresponder a esse amor é a nossa parte. Tudo movimentado pelo amor de Deus. E o vento forte que me leva para frente. É o amor, sabe? Então, é o amor de Deus que me impulsiona, que te impulsiona. Mesmo as coisas boas que a gente faz. Tem uma outra música que fala que até o desejo de te adorar vem de ti. É verdade. Mas por quê? Porque Deus nos quer perto. E a gente já conversou sobre isso. Porque a nossa felicidade depende disso. E Deus nos quer felizes. Beleza? Então, se você acha que está valendo alguma coisa, você está valendo. O sangue de Jesus na cruz. Mas você não está merecendo muita coisa. Você não merece nada. Entendeu? É tudo por misericórdia. Tá bom? Vai passar. O que é a graça? Renan, essa tal da graça, quem é a graça? Tirando. A graça é a dedicação livre e amorosa de Deus a nós. A sua bondade em ajudar-nos. A força vital que dele vem. É tudo que Deus nos concede sem que minimamente mereçamos. De novo, viu? Você prestar bastante atenção. Sem que nem o mínimo a gente está merecendo. Gente, bota a mão na cabeça aí. Olha o quanto de coisa que Deus nos concede. Você está merecendo? Tá? Que eu não estou.
Sou vacilão demais, rapaz. Eu não sei você, eu não estou merecendo, não. Só que tem o seguinte, parece que a gente não merece, Deus continua dando, não é? Aí a gente vai ficando sem graça, sabe quando você fica sem graça? Nossa, estou vacilando pra caramba, o cara continua. Por quê? Porque em sua bondade ajudar. É a força vital que dele vem. Deus só sabe, Jesus Cristo é o Senhor, Deus só sabe nos amar. Só sabe nos amar. Isso não quer dizer que nós não vamos arcar com as consequências do nosso pecado, mas isso quer dizer que mesmo na nossa situação de pecado, Deus continua nos amando. Ele não nos deixa naquela situação. Eu vou falar um testemunho porque acho que é bom para ajudar. Hoje eu estava falando com um jovem no Facebook. E ele estava testemunhando para mim que esses dias agora ele estava no banheiro, tomando banho, e que ele teve muita vontade de se masturbar tomando banho. Muita vontade. E que ele se ajoelhou no banheiro do jeito que ele estava. E clamou a misericórdia de Deus e falou para Deus, me ama, mas não me deixa pecar. Esse menino testemunhando para mim que depois daquele dia ele nunca mais... Ele estava lá, firmão. Entendeu tudo. Não é para dar uma de forte. É para poder se render e falar para Deus, me ajuda, que sozinho eu não estou conseguindo. Aí hoje ele falando comigo no Facebook, ele falou assim, você entrou na hora certa. Eu falei, por quê? Porque acabou de chegar uma mensagem no celular, uma menina me chamou para ir para um motel. Eu falei assim, tá amarrado. Continua a tentação batendo na porta dele, mas ele sabe quem ele ama. E ele falou para mim, a coisa mais bonita que ele escreveu, eu não vou perder o meu céu por causa de 10 minutos. Entendeu tudo? A graça de Deus vem em nosso auxílio. A graça consiste em ser olhado por Deus, tocado por seu amor. Diz quem? Quem? O Papa. A graça consiste em ser olhado por Deus. Deus nos olha. E ser tocado por esse amor. Não é uma coisa, mas é a autocomunicação de Deus ao ser humano. Deus nunca dá menos do que a si mesmo. Presta atenção nisso. É uma sabe o que é a graça de Deus? É o próprio Deus. Então, assim, vamos lá. Vamos elocubrar a cabeça aí. Imagina um copo com água, beleza? Ótimo. Agora imagina esse copo com água sendo derramado. Fácil, né? Agora imagina que à medida que a água cai, o copo também cai junto. Dá para imaginar? Que o copo vai caindo junto, vai formando o copo do outro lado, ele vai se derramando inteiro. Deus faz assim. Deus que é amor, ele não consegue dar nada além daquilo que ele é. Então quando Deus se derrama, ele derrama amor e derrama ele mesmo. É uma autocomunicação. Autocomunicação. De Deus ao ser humano. Deus nunca dá menos do que a si mesmo. Quando você pede qualquer coisa para Deus, o que Deus está te dando é Ele mesmo. É o amor de Deus. É a presença dEle. Ele nunca dá menos do que isso. É por isso que a gente tem que prestar bastante atenção no que a gente pede para Deus. E aí a gente vai falar isso no próximo módulo do curso, quando a gente falar de não tomar o santo nome de Deus em vão. Por quê? Porque toda vez que a gente invoca o nome de Deus, a presença de Deus se faz ali naquele lugar. Porque você clama e Deus se derrama. Por isso que é sério, por isso que é um pecado grave. Na graça estamos em Deus. Na graça. Nadar na graça, nadar de braçada em Deus. Ó, nadar de braçada. Então se alguém te perguntar, Renan, o que é a graça? É Deus. É Deus derramado. É Deus sobre a minha vida. É Deus que se faz presente, que me olha e que me toca pelo seu amor, como diz o Papa. É isso aqui, ó. Os molequinhos que somos nós e Deus, ó, aguentando firme aqui na mão e falando, vambora, camada, bora para casa. Próximo. O que é a graça de Deus, o que faz a graça de Deus em nós? A graça de Deus insere-nos na vida interior do Deus Trino, na permuta de amor entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Capacita-nos para viver no amor de Deus. Quer ver facinho? Hoje nós temos mais uma carioca aqui, além de mim, Bárbara.
Imagina você entrando no tiroteio, irmão. Tiro comendo de tudo quanto é lado, e tu entra no meio do tiroteio. Só que nesse tiroteio que tu tá entrando, meu irmão, as balas é só amor. É o pai amando o filho amando o pai, o Espírito Santo que ama, e você toma. É isso que a graça faz. Você entra na vida de Deus, na vida interior de Deus. E lá, na vida interior do Pai, onde está o Pai, o Filho, a Trindade, onde o Pai ama o Filho ama o Pai, e o Espírito Santo é derramado ali porque é o próprio amor, a gente é enxertado naquele lugar, e a gente é amado, alvejado por amor de tudo quanto é lado. Capacita-nos para viver no amor de Deus. Claro, eu estou no amor, eu vou viver no amor. São Paulo tem uma frase que eu gosto tanto: nele vivemos, existimos e nos movemos. Viver no amor, existir no amor e se mover no amor. Se a gente compreendesse isso, se a gente tivesse certeza disso aqui, a gente parava com um bando de palhaçada que a gente faz. Ficar mendigando amor por aí. Mendigando amor, bom quando é de uma mulher, ou de um rapaz, pior quando é um copo de cerveja, que você está mendigando amor, uma fileira de cocaína, uma bagana de maconha, um mesclado. Você está mendigando amor. Porque, na verdade, a única coisa que você quer é ser amado. Ser amada. Quando você sai aí, ó, dando mais que chuchu na cerca. Por quê? O que você está querendo é o quê? Alguém que te ame. Que te ame, que te abrace. O amarado aí que sai, né? Atrás da mulherada aí. Eu sou bom. Tu é um carente, miserável. Carente, frouxo. Entendeu? Frouxo, que tá doido para alguém fazer um cafuné na sua cabeça. Tá querendo é colo de mãe. Isso que você quer. Entendeu? Porque a gente nasceu para ser amado. Por quem? Por Deus em primeiro lugar. E por Ele nós somos amados. E a nossa vida tem que partir daí numa vida de amor. Beleza? Passa. Como se comporta a graça de Deus relativamente à nossa liberdade? Porque aí é o seguinte, a gente entra num problema. Qual é o problema que a gente entra? Renan, beleza, você falou para mim que tudo aquilo que a gente vive, que a gente faz e que a gente acontece, é Deus que nos posiciona. Beleza. Isso quer dizer que a gente é uma cambada de marionete? Que a gente não tem liberdade? Não. Então, peraí. Tudo que eu faço é porque Deus me impulsiona a fazer. Certa resposta. E eu sou livre para decidir se faço ou não? Certa resposta. Mas isso é coisa de gente maluco. Certa resposta. Por quê? O que é ser católico? Ser católico é você pegar duas verdades que parece que não combinam. Tipo, tudo que eu faço é porque Deus me move. E eu sou livre. Parece que é duas coisas que não combinam, não parece? Você pega as duas coisas, segura as duas pontas e fala assim: sou católico, acredito nas duas coisas. E explica. Não, mistério. O que os nossos irmãos protestantes fizeram? Ficaram com uma ponta só. Tudo que eu faço é Deus que faz. Beleza. Alguns chegam a falar: eu sou predestinado a ir para o céu ou para o inferno. Eu já nasci decidido quem é para o céu e quem é para o inferno. Olha o que chega. Porque largou uma ponta. Deu para entender? A graça de Deus não impede a nossa liberdade. Renan, Nossa Senhora podia ter dito não para a vontade de Deus, mesmo tendo sido concebida sem o pecado? Porque beleza, se ela tivesse o pecado, a gente podia falar, a culpa é do pecado, não é? Se ela tivesse dito não. Mas Nossa Senhora foi concebida sem o pecado, não foi? Então, ela podia ter dito não ou sim ou não? Sim. Por quê? Quem é a outra que foi concebida sem pecado e disse não? Eva. Só existiram duas imaculadas, mulheres imaculadas. Eva e a Virgem Maria. Só que Eva disse não à vontade de Deus. E Maria disse sim. Então a liberdade, por causa da ausência do pecado, a liberdade não fica fora. Como isso acontece? Mistério.
Rende a sua cabecinha, irmão, e adora a Deus. Porque nem tudo a gente consegue explicar. E nem a teologia. Eu tive aula de graça semestre passado, e quando chega nessa parte aqui tem uma discussão teológica, não sei o que, aí por fim nos é apresentado duas possibilidades. A igreja ficou com as duas, e as duas parecem antagônicas. A igreja falou, você está certo, você está certo. Beleza, a igreja optou por alguma das duas? Não. Porque a igreja sabe que é mistério. Como se comporta a graça de Deus relativamente à nossa liberdade? Bota aqui para 5 horas agora. Isso, 4 horas. Pronto. Adia agora. Beleza. Como se comporta em nós? Mas antes disso, abre comigo aí, no 339. Eu quero explicar isso daí ponto por ponto para vocês. Eu nem botei. Pode voltar, Gabriel, se você quiser. Ou Robson. O outro, porque era no 339. Porque esse ponto aqui embaixo, nas letras que não estão em negrita, ele vai explicar graça por graça. Espera aí, gente. Quem é a graça? Hã? Deus. Beleza? Então eu vou fatiar Deus? Não. Mas eu posso explicar em cada momento que Deus age, eu posso dar um nome para poder entender isso melhor. Deu para entender? A graça desce do alto sobre nós e não se pode explicar a partir de causas intramundanas, quer dizer, de causas naturais. Graça é um dom sobrenatural, que é a chamada graça. Leia aí, Mobral. Graça? Não é possível. Graça? Tá bom, vamos ver se na próxima melhora. Sobretudo no batismo, ela faz de nós filhos de Deus e herdeiros do... Como é que é o nome disso? Graça santificante ou divinizante. Então, beleza. Ela concede uma inclinação interior e perene para o bem. Graça, uma coisa que é habitual, é uma coisa que é de hábito. Uma coisa que você faz por hábito, você faz todo dia. Então, essa é a graça. Mas, é um nome dado para aquela graça, para a graça de Deus, quando nos ajuda a viver o bem a cada dia. Lembra das virtudes? A graça ajuda-nos a conhecer, querer e fazer tudo que nos leva ao bem, a Deus e ao céu. Graça, porque nos assiste, nos ajuda. A graça acontece especialmente nos sacramentos, que são, segundo a vontade do nosso Senhor, os lugares privilegiados do encontro com Deus, que é a graça. Então, o lugar privilegiado do encontro com a graça de Deus, onde que é? Na Eucaristia, na confissão, no batismo, no crisma, na unção dos enfermos. Tá? A graça revela-se também com dons especiais concedidos a alguns cristãos. Nós conhecemos bem, como é que é o nome desses dons? Beleza, deu para entender? Oração em línguas, dom de cura... São graças, dons especiais concedidos pela graça de Deus. Ou em forças especiais prometidas ao estado do matrimônio, da ordem, da vida consagrada, que se chama de graça de... Então, um padre tem uma graça especial para ser padre. Um casado tem uma graça especial para ser casado. Um religioso uma graça especial. Mas aí também tem outras situações. Um coordenador de grupo de oração, Deus derrama uma graça própria para ele coordenar. Há uma unção sobrenatural sobre aquela pessoa para ela poder coordenar. Nós vivemos em comunidade, então nas nossas casas a gente tem pelo menos 3 autoridades na casa, que é o coordenador da casa, que cuida, é o irmão mais velho, o caixinha, que é quem cuida do dinheiro, e o formador, que é quem cuida de nós. De nós o quê? Do nosso interior, da nossa formação. Gente, é impressionante ver como Deus dá a pessoa não é nada. Virou coordenador, parece que Deus... Eu sei porque eu já passei pela situação de ser coordenador. A gente ganha um kit. Bárbara é coordenadora? Caixinha, né? Não ganha um kit? A gente ganha um kit. O dia que o conselho fala, tu é isso. Tem coisa que você nunca vê, que você passa a ver. Tem coisa que você nunca presta atenção, que você passa... Porque Deus dá uma graça própria para aquela situação. Para aquela situação. A graça de Deus é uma só, mas ela pode se manifestar de maneiras diferentes. Por isso que tem nome diferente. Deu para entender isso aí?
Podemos passar então para a questão da liberdade. Então, como se comporta a graça de Deus relativamente à nossa liberdade? A graça de Deus vem ao encontro do ser humano na sua liberdade, procurando e apoiando-o em toda a sua liberdade. A graça não força. Deus não força a barra. Hã? Recebe quem quer. Já diria Santo Agostinho, eu tenho medo da graça que passa. Então, a graça não força. Ô Maria, e aí? Ah, Maria, pensa direitinho. Pô, Maria. Ô, não. Então, seguinte, tu vai gerar um filho, o filho vai ser o filho de Deus, você vai dar o nome para ele de Jesus, topa? Topo. Beleza, então. Não topo. Eva, então, tudo isso aqui é seu, tudo, mas não coma dali. Eu quero comer. Tá bom, come, se ferra. E aí a gente vai voltar naquele assuntinho lá de trás e a gente fica forçando a galerinha de casa para ir para a igreja. Lembra que a gente já falou sobre isso? Renan, você está querendo que minha família vá para o inferno? Não, estou querendo que a sua família venha para Deus de verdade. E não porque você está importunando os caras para poder vir. Porque a graça de Deus não força. Meu Deus, tem tanta gente rezando por fulano e fulano não toma jeito na vida. Claro, ele não quer. Na hora que ele quiser, que ele fala assim, Deus, brum, tudo em cima dele. Abre o reservatório inteiro. É só ele... Ah, eu quero. O amor de Deus quer o nosso livre consentimento. Deus não criou a gente para ser marionete. Se ele quisesse marionete, ele tinha feito um bando para poder ficar brincando. Ele queria filhos. E Deus queria que o amor dele por nós fosse correspondido. E não que a gente ficasse fazendo as coisas por obrigação. Porque Deus nos quer de livre consentimento. A graça também pode ser recusada. A graça, porém, não é algo exterior ou estranho ao ser humano. Ela é propriamente o que este deseja em profundíssima liberdade. A graça de Deus não é algo que vem de dentro para fora, não. O ser humano foi criado para desejar isso. Quem é a graça? Nós nascemos para desejar quem? Deu para entender? Lembra onde está a nossa felicidade? Então não tem uma coisa contra a outra. Não, está tudo junto. Ela é propriamente o que deseja... Não, beleza. Na medida em que Deus nos move pela sua graça, antecipa-se a livre resposta do ser humano. Então é o seguinte, Deus nos move em graça, eu cada vez sou mais livre para responder. Só que como o meu DNA, o meu manual de instrução está voltado para o céu, lembra do GPS? Vocês dão risada com o GPS, né? Então, o meu GPS está programado para o céu. Toda vez que eu vou pelo caminho certo, que é o caminho da graça de Deus, a mulherzinha não fica gritando no meu ouvido. Pelo contrário, vai... Isso mesmo, vai lá, moleque. Só falta ela falar isso, né? Podia botar, né? No GPS. Toda vez que você acerta. Isso aí, garoto. Podia, isso é muito mais legal do que ela ficar falando só quando ela reclama. Então, à medida que eu mergulho na graça de Deus, mais livre eu sou. Gente, de boa. Todo mundo aqui já experimentou o amor de Deus. Todo mundo aqui. Vocês são mais livres hoje ou antes? Ué, mas você não faz tudo o que você quer? Tudo que te dá na telha? Tudo que os seus instintos te prendem? Você não está mais aí andando igual um bicho por aí? Subindo parede, onde for? E você é mais livre hoje? Por que você é mais livre? Porque a gente não está aprisionado ao pecado. Porque a gente nasceu para viver na graça de Deus. Todo mundo experimenta isso na carne, né? Então, beleza. É fácil. Oi. Claro. A pergunta é, se a passagem de Jeremias, seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Claro, Deus investe. Quem vai dar moral para Deus sou eu e você. Eu posso dar moral ou não? Posso dar moral ou não? Ele vem ao nosso encontro. É um Deus que quis se fazer presente, quis se fazer conosco. E ele se faz presente, independente do que a gente viva.
Mesmo lá no dia mais duro da sua vida, o buraco mais negro que você se enfiou, Deus estava lá com você. Próximo. Pode alguém merecer o céu com boas obras? De cara, ó. Não. Nós somos cristãos. Nós não somos judeus. Nenhuma pessoa pode alcançar o céu simplesmente pela própria força. A nossa redenção é pura graça de Deus, que exige, no entanto, a livre colaboração do ser humano. Lembra da colaboração? É pura graça, mas exige a minha parte. São tão importantes a graça e a fé, através das quais somos salvos, como o nosso dever de, nas boas obras, mostrar o amor que a ação de Deus produz em nós. Então é o seguinte, da mesma forma como a graça e a fé são importantes, e a fé é uma virtude teologal, lembra? Já estudou isso. E virtudes teologais são dadas por quem? Por Deus. Que são diferentes das virtudes cardeais, que são aquelas que a gente rala para conseguir. Beleza? Então a graça e a fé são importantes. Mas tão importante quanto o que é também? As boas obras. O nosso dever de boas obras. É isso que você está aprendendo na igreja? Quem já escutou isso? Depois do Maranatá. Depois que foi o Maranatá. Por que o povo nos cobra uma postura diferente? Eles não estão errados, não. A sua mãe, quando disse para você, é isso que você está aprendendo na igreja? Ela não está errada. Porque ela quer que... Na verdade, gente, isso é sério. A alma dela sabe com quem você se encontrou. E quando a alma dela, ela, como pessoa, exige de você uma postura diferente, é porque aquela sua postura diferente pode ser a oportunidade que falta para a alma dela se encontrar com Deus. Por quê? Ela está desejando Deus tanto quanto você, mesmo que ela não saiba. A sua postura diferente é capaz de despertar ela para aquilo que você vive. E para aquilo que Deus quer que ela viva. Entendeu? Entendeu por que é importante as boas obras? Se eu sou um cristão sem vergonha, entendeu? Que sou a favor do aborto em alguns casos, vai para o inferno. Não, cristão de verdade. Porque você é capaz de levar um bando de gente pro buraco junto com você por causa de umas afirmações dessas. Ah, mas em caso de estupro, a criança não tinha nada a ver com que uma que estava em cima da outra. A criança não tinha nada a ver com isso. Cristãos de verdade. O que nos falta no mundo hoje é testemunho. Testemunho através de boas obras. Essa semana eu vou testemunhar aos meus irmãos, porque a gente tem que dizer coisa boa. Nós estávamos subindo, tem um ladeirão que a gente sobe para ir para casa. Ó, pensa na ladeira, irmã. Você já subiu aquela ladeira que vai para Canção Nova? Que é um bicho que é assim, ó. Já, que perto da rodoviária ali, sobe. Então, aquela ladeira eu subo e desço todo dia. Que é a faculdade lá embaixo. E aí ali tem um bueiro enorme. E o carro, na frente de uma garagem, o carro, provavelmente, quando saiu, o bueiro quicou e saiu do lugar de vergalhão. Então, aquele trem estava aberto. A gente estava subindo. Aí estavam 2 irmãos meus, aí um deles falou assim, cara, é capaz de alguém cair aqui dentro. Aí os 2 parou no meio da rua, arrastando aquele negócio. E eu fiquei olhando aquilo e falei assim, cara, olha o coração desses caras. Por quê? Podia ter passado. Dane-se. Ele não pensou no bueiro. Ah, que o bueiro está aberto. Ele pensou em alguém que podia se machucar. Uma boa obra concreta. Ninguém estava vendo, tirando nós que estava ali. Tirando nós. Ah, não. Aí teve um outro irmão, o Lúcio, estava descendo. É isso aí, galera. Juntos promovendo o bem. Não teve o Lúcio que veio. Uma atitude cristã. Na época que eu andava de trem, todo dia eu andava. Trenzão, ponta a ponta. Como era bonito a experiência no coração, de às vezes você estar sentado no trem, eu pegava na estação final, né? Então, tem vazio. E vai chegando no meio do caminho, vai ficando tudo assim no trem, né? E às vezes entrava uma senhora, alguma coisa, e eu falava, não, pode sentar aqui. A cara de felicidade daquela mulher. Não é porque ela vai sentar,
mas porque alguém percebeu ela. E aí teve um dia que eu estava rezando o terço, aí eu levantei e fiquei segurando do trem, e rezando o terço. Aí ela virou, uma virou para mim e falou assim, você é católico? Eu falei, sou. Ah, tinha que ser, né? Diferente. Não precisa fazer nada. Não precisa fazer nada. Só ser o que a gente precisa ser. Mostrar o amor que a ação de Deus produz em nós. Por que eu faço isso? Porque o Renan é muito bom? Não, porque o meu pai é bom. E por ele me amar, filho de peixe, peixinho é, o que jorra em mim, o que é derramado sobre mim, jorra em mim, transborda em mim. Do que aquilo que o nosso coração está cheio, é o que transborda. Então, como nós somos muito amados, quando a gente retribui esse amor, a santidade acontece. Pode passar. Ótimo! Nosso último ponto dessa noite. E talvez a grande sacada que falta para a humanidade inteira, que é a santidade. Gente, olha a pergunta. Devemos todos ser todos santos? Ou santo é só para uma galerinha que está lá no altar, tipo Santa Cecília, Beato? Sim. O sentido da nossa vida está em unirmos a Deus, em amor, em corresponder aos sonhos de Deus. O sentido, a sua vida só vai ser sentido se você lutar pela santidade. A sua vida só vai ter sentido se você buscar o céu. A sua vida só vai ter sentido se você seguir o seu GPS que está dentro de você. Se o manual de instrução for seguido direitinho. Senão a sua vida perde o sentido. Ai, minha vida está sem sentido. Você já escutou isso ou você já falou isso? Por quê? Porque a pessoa não está no caminho de Deus e não vai achar sentido para a vida. Existe um psicólogo chamado Viktor Frankl. Ele ficou preso num campo de concentração na época da Segunda Guerra Mundial. E esse cara conseguiu sair do campo de concentração sem muitos danos. Dano psíquico, né? Não ficou maluco. E aí ele usa uma frase, que é uma frase do Nietzsche, que é um filósofo ateu, por sinal, que fala: quem tem um para quê, suporta qualquer como. Deu para entender? Quem tem um para quê, então, se eu tenho um para quê viver, se eu tenho um sentido na minha vida, eu vou suportar qualquer coisa. Inclusive o martírio, se for necessário. Se eu estou em Deus, se o para quê da minha existência é Deus, até mesmo morrer por causa de Deus, eu sou capaz de morrer. Deu para entender? Porque a minha vida tem sentido. Unirmos-nos a Deus em amor, em corresponder aos sonhos de Deus. Meu irmão, Deus tem sonhos para mim e para você. Ele pensou, eu vou pensar para o Fabrício agora, cara. Vou pensar o Fabrício, cara, eu vou imaginar isso para o Fabrício, olha, isso. Existem sonhos que Deus pensou para a vida do Fabrício. A felicidade do Fabrício está em corresponder a esses sonhos. Corresponder. Devemos permitir a Deus viver a sua vida em nós, já dizia a Madre Teresa. Isso significa ser santo. O que é ser santo? É ser perfeito? Não. É deixar ser Deus, Deus ser Deus na sua vida. É viver, deixar a vida de Deus habitar em nós. É só dizer para Deus assim, ó, eu me rendo. Eu rendo a minha vontade, eu rendo o meu querer. Foi isso que os santos fizeram. A gente vê tem umas histórias de santo que eu sou até meio contra que se leia. Que isso, Renan? É porque é um negócio tão surreal, que você fica até meio assim, né? Não vou conseguir nunca ser igual. Existe um santo que eu vou começar a falar dele para vocês, que se chama Pierre Georges Frassati, é um beato. Eu acho fantástico, porque a foto que tem na canonização dele, porque você sabe, né, quando tem na beatificação, desenrola lá em cima, bonito, né? Uma foto bem grande do santo. Na foto ele está fumando cachimbo. O cara morreu com 24 anos. Todos os santinhos dele, todos, tá ele com cigarro na mão,
cigarro na boca, fumando cachimbo, até a medalhinha do miserável. Tá ele com um cachimbão assim na boca. O Papa João Paulo II fez questão que fosse assim. Para poder mostrar que ele tinha um vício. É um vício. Cultural, porque morava na Itália, num tempo frio, e a gente não tem muita noção do que é isso. Né? Que era uma situação, mas que não era uma situação boa para a saúde dele. Mas o Papa falou assim, quero que esteja dessa forma, para os jovens poderem ver que mesmo com as suas limitações, eles são capazes de ser santos. Toda vez que eu olho para a imagem do Pierre George, rapaz, eu dou risada, primeira coisa, porque eu fico pensando assim, essa igreja é muito doida, cara, porque botou o cara lá com um cigarrão na boca, assim, na caramba. Tem uma foto que tá ele, um padre, é um santinho, eu tenho até lá em casa, ele, um padre, um monte de gente assim, ele abraçado com um padre e um cigarro aqui na mão, assim, abraçado, padre de batina e ele abraçado. O cara era jovem, fazia alpinismo, subia montanha, entendeu? Tinha uma galerinha dele, o grupinho dele era chamado dos arruaceiros. Olha como é que era um povo tranquilo. Então, jovem. Aí tem mais história de santo, né? Que é um negócio tão longe, tão longe, tão longe, tão longe. Eu acredito em tudo, mas tipo, tem uma história de Santo Antônio, né? Que fala que está chegando a trezena, né? Santo Antônio foi proibido pelo bispo, pelo superior, de fazer milagre. Sabe essa história? Aí ele estava passando num prédio, o cara fazendo a obra, o cara caiu. Aí ele falou assim, espera aí. Aí o cara ficou lá no ar. Aí ele foi lá, então, tem um cara caindo lá, eu posso salvar ele, fazer milagre? Aí o cara, que? Não. E o cara, diz a tradição que o cara ficou lá, no ar. Aí ele falou que assim, que é? Não, porque o cara está lá. Eu posso fazer um milagre? O senhor falou que eu não posso. Não pode, aí então é bom. Ele falou, o cara não caiu, se machucou. Ótimo, é bonito, é da tradição da igreja, mas rapaz, não parece que é um negócio que a gente nunca vai viver? Não parece? É igual São Francisco. Pinta-se uma imagem de São Francisco. São Francisco, né? Só faltava andar saltitando assim, né? O bicho era bruto, irmão. O bicho, no dia que ele teve a tentação lá, estava doido para ter uma relação sexual. Sabe o que ele fez? Ele foi rolar na neve pelado. Rolou lá na neve, ó. Hoje a gente não precisa rolar na neve, a gente pode botar os cubos de gelo dentro da cueca. Eu já ensinei para alguns. Entendeu? Já facilita, mas São Francisco já vivia essas paradas. Então, rolou. Teve uma vez que o negócio ficou bruto demais, ele pulou no roseral. Imagina. Aí Nosso Senhor apareceu para ele aquele dia, porque... Segura aí, irmão. Vem devagar. Aí a roseira está lá hoje, até hoje, no lugar, e não tem espinho nenhum na roseira, porque todos os espinhos se transformaram em flores. Mas porque Nosso Senhor teve que intervir. Mas que o cara queria pular no roseral, ele queria. Lutando pela santidade. Então a gente precisa, amanhã, vai ser divulgada os santos dos beatos que vão ser os patronos da Jornada Mundial da Juventude do Rio. Que é uma galera, né? Vai arrumar uma comissão no céu para cuidar da Jornada Mundial. Você vai ver lá, jovem, gente que nem a gente. Se a gente entender que santidade não é coisa de gente maluca, mais ou menos, precisa ser um pouco maluco. Maluco por Deus. Maluco por Deus. Eu volto, o que aconteceu aí, menino? Eu vi o papo ali. Qualquer pessoa pergunta, quem sou eu e para que estou aqui? Como me realizo? A fé responde, só na santidade o ser humano se torna aquilo para que Deus o criou. Só sendo santo, eu e você vamos cumprir o desígnio da nossa vida. Você já ouviu falar dessa palavra? Desígnio. Desígnio é a mesmo radical da palavra design. Tô chique. Design. Design quer dizer o quê? Desenho. Aquilo para o qual Deus nos desenhou. A gente só vai cumprir se a gente viver a santidade. Só na santidade o ser humano chega à verdadeira harmonia consigo mesmo e com o Criador. A santidade não é, todavia, uma perfeição de fabricação caseira. Não é que santo é o que veio perfeito de fábrica, sem problemas. Não. Ela atinge-se por união com o amor encarnado, que é Cristo,
Quem deste modo atinge uma vida nova, torna-se e descobre-se santo. Quer ser santo? Não. Você quer ser santo? Sabe como é que você vai ser santo? Amando a Deus. Não é levitando, não é multiplicando pão, não é fazendo burro falar, não é conversando pregando para peixe. Você vai ser santo se você amar a Deus e se deixar ser amado por Deus. Porque só é capaz de amar a Deus quem primeiro se deixou amar por Ele. Os santos eram homens e mulheres apaixonados por Deus. Lá no Facebook do setor, no Eu Sou Chamado, tem a primeira postagem que eu fiz foi de um moleque italiano, 15 anos de idade. O cara morreu em 2005? Foi 2005, né? 2005. O cara tinha página na internet. A página está até hoje lá. Paulo Arcus? Carlos, Carlos, né? O Carlos. O cara consertava computador, tinha uma página na internet, ajudava todo mundo com coisa de informática, mas o cara ia à missa todo dia, rezava o rosário todo dia. Ele botava no site dele lá, passos para a santidade, tem lá, dicas de santidade. O moleque morreu. Morreu de uma doença que eu não lembro agora o que foi. Morreu. O moleque vai entrar com processo de beatificação. Moleque de 2005. O moleque morreu com 15 anos. Viveu no mesmo mundo que a gente viveu. 2005. Então, 2005 nós estamos em 2012. Então, 22 anos. Certo? Quem tem 22 anos aqui? Yuri lá. Quem tem 21, 22, 23? Esse moleque, que é da sua geração, que viveu as mesmas coisas que você viveu, que eu vivi, porque eu tenho 27. A mesma coisa que nós vivemos, ele viveu e ele foi capaz de se tornar santo ao ponto da igreja agora começar o processo de beatificação dele. E eu e você estão perdendo tempo de quê? Porque o mundo hoje está difícil. Está difícil, mas tem gente conseguindo ser santo. Se eu e você não lutarmos pela santidade, nós vamos ser pessoas frustradas. É difícil ser santo? É uma ralação. Muito joelho dobrado. Muito joelho dobrado. Mas, cara, não tem nada melhor do que você saber que está dentro da vontade de Deus. Nada. Eu troco qualquer coisa que eu vivia antes. Fácil. Tudo que eu vivia antes eu troco por 5 minutos de loucura conversando com vocês aqui embaixo. Igual fica. Porque conversas sadias de Deus. Por isso a gente não pode perder tempo para ser santo. A gente não pode perder tempo para viver uma vida de santidade. A gente não pode perder tempo para poder viver aquilo que Deus nos pede. Porque a gente não sabe quando a gente vai. Não sabe. Eu, como seminarista, preciso ser santo. Porque já teve um irmão meu de comunidade que morreu como seminarista. Ele não morreu depois de padre. Então, se ele estivesse esperando para ser santo só depois de ser padre, já era. Eu tenho que lutar para ser santo. Do jeito que eu estou hoje. E ser santo, cara, ser santo. Pode botar no seu quarto, pregar bem grande. Ser santo é ser feliz. Eu gosto sempre de reafirmar uma frase do vocalista do Frutti Medjugorje, porque eu acho que ele entendeu tudo. Não sei se ele copiou de alguém. Santo é o pecador que não desiste nunca. Esse é o santo. Não é o perfeito, é o pecador que não desiste nunca. Meu irmão, eu sou ralado, eu me confesso a cada 15 dias com bondade. Porque tem época que é uma vez por semana. Porque eu sei dos meus pecados. Mas, rapaz, eu vou lutar para esse céu até o último fôlego da minha vida. Porque, como disse o meu irmão hoje, que estava conversando comigo no Facebook, eu não vou perder o céu por causa de 10 minutos de bebeira. Não posso. Por causa de 2 segundos de alguma coisa que eu vi na internet. Não posso. Não posso perder o céu. Porque Deus me quer no céu. Você topa pro céu? Topa ser santo? Então tá bom. Passa! Chegou ele. Chegou, que beleza. O que é? Eu tenho que explicar para os caras, que os caras não sabem.
Então, há uma tradição aqui de toda vez que o Papa aparece nessa parede, ele precisa receber um beijo. Entendeu? Então, é o momento do beijo do Papa. Entendeu? Hoje ele não ficou vermelho não, semana passada ele ficou. Isso. Ele sabe que eu amo, né, bichinho? É bichinho, olha lá. Igual esse nordestino fala, o bichinho. A santidade, a plenitude da vida cristã, não consiste em realizar empreendimentos extraordinários. Olha, ele que está falando. Sem multiplicar peixe, sem voar, levitar. Mas em unir-se a Cristo, em viver os seus mistérios, em fazer nossas as suas atitudes, pensamentos e comportamentos. A medida da santidade é dada pela estatura que Cristo alcança em nós. Eu sou mais santo à medida que Cristo ocupa mais espaço na minha vida. Aí eu sou mais santo. Desde quando, com a força do Espírito Santo, modelamos toda a nossa vida sobre a sua. A partir do momento que nós encontramos com Deus, o molde, a nossa referência, é Ele. E o Espírito Santo nos molda a partir dele. O fogo do Espírito Santo vem, nós estamos aí, vigília de Pentecostes. O fogo do Espírito Santo vem, nos derrete e joga na forma que é Jesus Cristo. Mas permanece a questão: como podemos percorrer o caminho da santidade? Responder a essa chamada? Posso fazê-lo com as minhas forças? A resposta é clara: uma vida santa não é fruto, principalmente do nosso esforço, das nossas ações, porque é Deus, o 3 vezes santo, que nos torna santos. É a ação do Espírito Santo que nos anima a partir de dentro. E é a própria vida de Cristo ressuscitado que nos é comunicada, que nos transforma. Você viu o Papa falando? Volta lá. Volta para mim. A resposta é clara. Uma vida santa não é fruto, principalmente do nosso esforço. Então, quer dizer, o principal de uma vida de santidade não é o nosso esforço, mas isso não quer dizer que a gente não tem que fazer a nossa parte. Olha a palavra bem colocada. Tá? O nosso esforço da nossa ação. Porque quem faz santo, nos faz santo, o Deus 3 vezes santo. Mas Deus respeita sempre a nossa liberdade e pede que aceitemos esse dom e vivamos as exigências que Ele requer. Pede que nos deixemos transformar pela ação do Espírito Santo, conformando a nossa vontade com a vontade de Deus. Deus nos respeita sempre e pede, olha, Deus pede as coisas para a gente, tipo assim, por favor, seja santo, pare de ficar se sacaneando a sua vida. Mas Ele respeita a nossa liberdade. E pela força do Espírito Santo, Ele quer conformar a nossa vontade com a vontade de Deus. Isso aqui foi uma catequese do Papa no dia 13 de abril de 2011. Depois que ele falou de um bando de santos nas catequeses, ele falou sobre a santidade. Gente, ser santo não é opção. Eu não posso fazer opção, eu quero ser santo, eu não quero ser santo. Ser santo é uma realidade que a gente precisa assumir na nossa vida. Uma realidade que a gente precisa assumir na nossa vida. Ou a gente é santo, ou a gente está lascado. Ou a gente está bem mal, bem lascadão mesmo. Nós estamos hoje na vigília de Pentecostes. Essa hora já estamos celebrando aquilo que Deus vai derramar sobre a face da terra. Nós, de uma maneira especial, vamos clamar a Deus a madrugada inteira por isso. Mas a maior graça que a gente tem que pedir ao Espírito Santo não são dons extraordinários. Não é para curar, para libertar. Porque você pode ser um bom curador, um bom libertador, um bom orador de língua, até a língua tremer e ficar com cãibra e parar no inferno. Porque esses dons, como a gente já viu outra vez, eles são para a assembleia. O cara que cura ajuda muito a santidade dele, mas se Deus tiver que curar a pessoa, vai curar, com o cara nascer vergonhice ou não. O que a gente tem que pedir para Deus é uma conversão sincera de coração. Como é que diz o Salmo? Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra
toda a face renova. A primeira terra que precisa ser transformada nessa noite é a terra do meio do seu coração. Para que seja terra boa, onde Deus possa jogar as sementes e elas possam dar 100 por 1. O que a gente tem que pedir ao Espírito Santo nessa noite, nessa madrugada, e amanhã, quando nós participarmos da Santa Missa, é: Senhor, vem mudar o meu coração. Por quê? Cadê ele aqui? Nos deixemos transformar pela ação do Espírito Santo, conformando a nossa vontade com a vontade de Deus. Quando eu deixo a minha vontade para fazer a vontade de Deus, tudo na minha vida se encaminha. Na minha e na sua. Feche seus olhos um pouquinho. E vai pedindo para Deus essa graça. Pede para Deus a graça de viver uma vida santa. Pede para Deus a graça de viver uma vida de santidade. Pede para Deus a graça necessária para que você possa ser santo, para que você possa ir além. Peça para Deus a graça que o Espírito Santo venha, o dom maior do Pai, que é o Espírito Santo sobre nós, que venha sobre nós, para transformar os nossos corações e nos dar o dom e a graça da santidade. É isso que nós te suplicamos, Senhor. É isso que nós te pedimos. É nisso que nós clamamos a Ti. Derrama sobre nós o Teu Espírito Santo e a Tua graça, para que nós possamos ser homens e mulheres que lutem a cada dia pela santidade. Isso que nós te pedimos, Senhor, nós te suplicamos e nós dizemos, nós queremos, Senhor, faz de nós santos pela força do Teu Espírito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.